Mas ele está abrindo porque ele quer abençoar a igreja dele. Ele quer te abençoar. Ele quer me abençoar, ele quer nos abençoar. Às vezes você conquista tudo na vida, muitas coisas na vida, muitas coisas. Mas tem coisas que você não consegue conquistar. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Você já observou que tem famílias, existem famílias onde as mulheres têm a maior dificuldade para arranjar casamento, enquanto arranja é separação, e aquela família tem um monte de irmãs, tudo separado, ou então nunca casou. Vocês já observaram isso? Sabe o que é isso? Você sabe? Maldição é exatamente isso. É que lá no passado, alguém fez pacto de sangue, tá? Para aquela família, ou alguma varoa foi oferecida para o demônio. Então tem que ser quebrado isso, Deus. Você compreende? Entende isso? Está sendo falado aqui. E como é que você consegue jogar essa maldição por terra? Por exemplo, uma varoa está precisando de ter um companheiro ao seu lado, o varão está precisando de uma companheira, uma pessoa bacana, entendeu? Mas e por que uma coisa não acontece? Porque tem que ser derrubado este altar maligno naquela família. Você sabe qual vai ser a intenção desse culto hoje? Quebrar os altares, derrubar os altares do Baal. Daqui a pouco nós vamos dobrar o joelho aqui e pela direção do Espírito Santo nós vamos orando. Eu estou dando só um exemplo. Quer ver outro exemplo? Na família todo mundo morre de câncer. Ela está repreendida. Todo mundo tem parte do corpo amputado, porque todo mundo na família tem diabetes. Ela está repreendida. Isso são altares que estão lá no passado. São pragas, são manifestações de gerações antigas. Na tua família, está repreendido. Em nome de quem? Em nome de Jesus. A minha família, eu não quero isso, na tua família, eu não quero. Quer ver? Outra coisa. Você já viu pessoas que lutam para ter um emprego? Por exemplo, nós estamos aqui no culto de quinta-feira, num culto de libertação. Então, o Espírito Santo está esclarecendo algumas coisas para nós. A pessoa custa arranjar um emprego. Quando ela arranja um emprego, não passa de 3 meses. Isso não é normal. E a pessoa nem se dá conta de que tem algo ali. Tem um espírito destruidor. E são espíritos malignos de alta patente. São tronos. São potestades. Que influenciam os espíritos territoriais, ou seja, os espíritos que estão aqui na terra. E você está achando que aquilo é normal. Por exemplo, brigas dentro da família, brigas dentro de casa, desavença, confusão. Acha que é normal. Fala, está repreendido. Está repreendido. A pessoa estava de bem, estava de boa. De repente a pessoa vira a cara e começa a ficar nervosa e começa a ter discussão. Isso é demônio. Você está aqui num culto de libertação justamente para jogar essas maldições por terra, arrancar pela raiz. Quer ver? Vou dar outro exemplo. O dia está lindo, tudo. Mas dentro da pessoa, aquela pessoa está triste, está amargurada. Outra falou, o dia está tão lindo, a pessoa ela não está vendo essa beleza. Porque existe o olhar material, físico, existe
o olhar espiritual. Dentro da pessoa está uma tempestade, está uma tristeza, está uma amargura, está uma carência. Isso são entidades malignas. Quem já morou perto de um vizinho, por exemplo, onde ele espancava uma criança, escolhia um filho de todos, escolhia um para só bater naquela criança. Quanto mais ele bate aquele vizinho, mais a criança se torna mais rebelde. Quem já não teve essa experiência? Você está entendendo? Amém. Só que tem um detalhe: aquele que está batendo hoje, no passado, ele apanhou, foi rejeitado. Então ele cresceu com aquela mágoa, com aquela rejeição. Você entende? Mas hoje nós vamos jogar por terra essas maldições, maldições hereditárias, coisas que foram geradas. Muitas vezes você não sabe, mas tem pais que oferecem os seus filhos para o demônio. O demônio engana, para você prosperar, você tem que mudar um filho teu, uma filha. São coisas terríveis que acontecem. Mas eu quero dizer para você que está do outro lado, e se você também ficar ligado nessas mensagens, estão proferidas aqui pelo Espírito Santo, você também vai ter sua vida liberta, abençoada. Tem pessoas que já viveram isso também. Você já teve contato com uma pessoa que tem o olho mau, sabe? Que planta linda, que planta linda. Daqui a pouco, quando sai aquela visita, o que acontece com a planta? Ela seca. Isso é maldição. Aquela pessoa nem sabe que essa maldição às vezes na vida dela. Então, são coisas malignas espirituais, coisas que são projetadas na quarta dimensão, ou seja, numa dimensão mais alta. Mas como é que você resolve isso, pastor? Nós resolvemos através de quê? Orações. A irmã Marli, sem querer, acabou de dar um testemunho, ou querendo, mas ela falou assim: eu não sei porque dentro da minha casa eu oro e eu não sou curada. Quando eu chego na igreja, eu sou curada. Sem querer, ela estava falando, dentro da igreja o poder é maior. Existe uma unção no ministério, nem todos os ministérios, mas existem ministérios que Deus coloca uma unção de cura, de libertação. Graças a Deus, esse aqui é assim. Você entende? Então, existe a unção do pastor, existe, dos líderes, existe, mas existe também a unção do ministério. Quando a igreja se reúne, sabe, não tem outra coisa a fazer, você bater e retirar. Então, você que está passando por algum problema, seja uma carência afetiva, por exemplo, tá? Porque existe esse demônio. Você não vai, o demônio você não sabe, mas às vezes ele fala para aquela pessoa: você não vai casar com ninguém. Como se ele estivesse dizendo: eu estou dominando a tua vida afetiva para eu em nome de Jesus. Tem demônios que querem que a pessoa fique na miséria, sabe? Na dependência de um de outro. Você não nasceu para isso, não. Fala: eu nasci para usufruir de tudo que Deus tem para mim. Você entende? Você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus, igreja.
ter sabedoria, peça a Deus sabedoria. Está escrito na palavra de Deus para você sair da roda dos escarnecedores. E essa roda dos escarnecedores pode ser dentro de um trabalho, onde você trabalha, em determinado lugar, e ali tem os escarnecedores. Você tem que sair daquela roda. Pode ser dentro da casa, da própria família, roda de amigos. Nem toda palavra é favorável para você. Você tem que começar a entender isso. Assim você vai começar a ter intimidade com Deus. Quando Deus olhar para você e ver que você está se desviando do mal, aí sim Ele vai começar a ficar mais próximo de você. Pastor, o que eu faço para ver força? É simples. Se humilha. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu tenho que pedir perdão por alguma falha que o próprio Espírito Santo me mostra. E quando a pessoa falha, ela sabe que falhou, ela sabe que errou, porque o Espírito Santo mostra. Então, é sempre aquela mesma história: é a carne contra o Espírito contra a carne. E Satanás, ele usa o quê? A carne. Ele quer usar a tua fraqueza, a nossa fraqueza, ele acha, é a carne. Se você der lugar à carne, você vai para o mundo, você cai no sofrimento. A Bíblia chega a dizer, Senhor, que a pessoa volta, quando o cão volta para o vômito, sabe? A pessoa volta para ti. Você tem que parar, igreja, presta atenção. O que Deus está falando conosco, de valorizar aqueles que não têm valor para Deus. Ah, mas todo mundo merece isso, não, igreja. Se você começar a se desgastar muito com pessoas que não querem nada com Deus, não querem aliança com Deus, a pessoa só quer, sabe, aproveitar um pouco de vida que tem aqui na terra, porque aqui na terra mesmo, a vida é muito pequena, mas não está deixando você buscar a Deus. Você tem que orar pela pessoa assim, ter misericórdia da pessoa assim, mas ao ponto de você não se desgastar por ela. A salvação, mais alto Deus, a salvação é individual. É a salvação individual. A salvação é individual. Satanás, ele só vem para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus fala hoje para nós, todos nós: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você não tem que condenar ninguém, mas também, se você bobear, vai ser condenado pela pessoa que está te arrastando para o mal. Imagina quando você está naquele propósito de jejuar, de buscar a Deus, de orar, e chega aquela pessoa perto de você, começa a te incomodar, sai de perto dela, sai, senão você vai se irar, senão você vai criar mágoa no teu coração. Daqui a pouco você está junto com ela. Ela está arrependida. Em nome de Jesus. Pastor, o que eu faço para ter uma vida ativada, uma vida, sabe, com o poder de Deus? Eu tenho orado por um ente querido meu, mas continua tudo a mesma coisa. Aparentemente sim, mas pode acelerar sim a libertação dessa pessoa, se você tiver entendimento. A palavra de Deus diz que tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Começa a praticar isso. Começa a fazer propósito com Deus. Deus fala: eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam. Faz o propósito para você ver se esse ente querido vai ser liberto ou não.
Você compreende? O Satanás vai tentar te desanimar, fala, está arrependido. Ele vai tentar fazer você ficar, sabe, cansado, mas você tem que vencer o cansaço do meu corpo, a fadiga. Daqui a pouco vem o refrigério, daqui a pouco Deus começa a falar contigo no profundo. Minha filha, meu filho, faz assim, é assim que eu quero, continua nisso, continua naquilo. Meu irmão, pegou para trás. Entende, igreja? Existem sim potestades. Você pensa que o inferno é desorganizado? Não! Satanás conviveu lá com Deus, e ele sabe da organização do céu, e ele implantou o mesmo sistema. O inferno é tudo organizado. Eles se organizam em equipes para destruir a vida das pessoas. Fala, a minha não. A minha não. Fala, a minha vida. A minha vida. Está debaixo do sangue de você. Em nome de Jesus. Você entende? É por isso que Jesus ele fala: vós sois o sal e a luz deste mundo. Fala, eu sou o sal e a luz deste mundo. Você entende? Você não está aqui hoje na igreja por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui. Fala com as pessoas. Eu estou indo num lugar onde eu vejo Deus trabalhar, onde eu vejo Deus ensinar, onde eu vejo Deus, sabe, mostrar um caminho de excelência. Sai da mesmice, igreja. Jesus está voltando. Você tem que ficar atenta. A sua lamparina tem que estar acesa. Meu irmão, chegou para você está compreendendo o que Deus está falando contigo? Você tem que vir para a casa de Deus? Tem. Mas você também tem que ter intimidade com Deus. Você tem que falar: Jesus, eu preciso de uma mudança na minha vida. Entra ano e sai ano, e é tudo a mesma coisa. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero crescer. Eu quero me tornar um ser valoroso para ti. Olha os meus exemplos que estão na Bíblia. Lembra de Davi, um menino pobre, rejeitado pela própria família, mas ele tinha um propósito dentro do coração. Tudo que ele tinha que fazer, ele fazia com vontade, sabe? Determinado. E Deus começou a observar em Davi uma pessoa valorosa, independente da sua idade, da sua situação financeira, da sua capacidade intelectual, das suas atitudes momentâneas, que ninguém às vezes dá nada por você, achando que você não tem direito à salvação eterna. É tudo engano. Na hora que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai ver Jesus trabalhando na tua vida e vai mudar o teu pensamento. Deus é o único que tem poder para mudar o nosso pensamento. Você compreende isso? Porque existem as potestades, existem os tronos, existe, sabe, isso, tudo bem, existe. Mas se você estiver alicerçado ou alicerçada na palavra de Deus, ninguém vai te derrubar. Jesus vai começar a enviar anjos e mais anjos para te guardarem, para te protegerem. E a igreja fala: amém.
resistir ao diabo e ele nos vitória. Sabe onde a igreja está, onde cada um de nós está, como Jesus, acima das potestades, acima dos tronos, está com Jesus. Na hora que você aceitou Jesus como teu Salvador, é por isso que você tem autoridade sobre qualquer situação que você está passando. Você não tem que se conformar. Alguma coisa está te incomodando. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Você não consegue, porque você não tomou atitude ainda que Deus quer que você tome. A partir de agora, eu vou entrar nesta batalha. A partir de agora, eu vou ganhar. Eu não aceito mais essa situação de derrota na vida. Deus não chegou na paz. Glória a Deus. Entende? Sujeitai-vos a Deus. O que é isso? Sujeitai-vos a Deus. É obedecer a Deus. É obedecer os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus. Alguém vai te chamar para alguma coisa errada e o Espírito Santo vai falar para você: olha, não vai não. É por aí. Deus está falando comigo, eu não vou não. Não vou mais. Vai não. Vai não. Vai não. Às vezes lá não nasce um nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com as amizades. Deus. Tem pessoas que passam, sabe, como se fossem pessoas boas, amigas, fingimento, fala, fingimento. São falsas. São falsos. Tá? Deus. Querem te destruir pelas costas, mas essas pessoas são manipuladas pelo diabo. Eu sei que existem pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que dizem assim: nem tudo é o diabo. Mas eu particularmente não aceito isso. Existem pessoas que o diabo atua diretamente e existem pessoas que o diabo atua indiretamente. Amém. Mas tudo lá atrás está o diabo. Tudo de ruim. Quando Jesus criou o homem, Adão e Eva, os criou para serem sucesso. Pensa, quando o diabo chegou, é que começou as coisas. Então, indiretamente, está sempre o diabo atrás. Essa é a minha opinião, baseada na Bíblia. E a minha também. Respeito. Então, nesse momento agora, talvez você não saiba. Tem pessoas maquinando o teu mal, o meu mal. Em algum campo vai ter uma obra trabalhada contra a nossa vida. Qual é a maneira de nós nos livrarmos? Sabe como? Jejum e oração, meditação na palavra, vivendo uma vida de excelência, buscando a presença de Deus. Aí Jesus defende, aí Jesus guarda, aí Jesus protege, aí Jesus defende cada um de nós, cada um dos teus familiares. Você tem um entendimento da palavra de Deus? Tem. Então você é coluna da tua família. Fala, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Eu sou coluna da minha família. Não adianta ficar reclamando, fulano, ciclano, nada disso. Deus não te chamou para procurador e procuradora. Deus te chamou, sabe para quê? Para ser coluna. Entende? Não adianta você ficar discutindo, condenando. Isso é perder. O que você precisa é ter comunhão com Deus. Amém, Deus? Amém. Irmãos, vocês que estão aí do outro lado, recebam esta palavra como estímulo e saibam que o Senhor Jesus quer o melhor para você e para a sua família, tá? Nós profetizamos bênçãos para todos quantos vão
ter contato com este vídeo, com esta live. Em nome do Senhor Jesus, todos sejam abençoados, inclusive nós aqui. Bate palma e glorifique Deus.